gente, fé no pai que agora vai. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Recursão, que foi o livro de março do Clube Nuvem Literária. Gente, por que eu comecei o vídeo dizendo fé no pai que agora sai? Porque essa já é a segunda tentativa que eu faço de gravar esse vídeo. Eu gravei um vídeo inteiro falando sobre recursão e o vídeo apagou. Então, na verdade não é que ele apagou. O formato que eu gravei não é lido pelo formato do meu editor, então agora vamos lá gravar novamente. Mas tá tudo bem, porque é um livro maravilhoso, então não tem problema a gente falar de novo dele. Então, aqui a gente tem, né, como sempre, a minha edição britânica, Recursão, do Blake Crouch. E esse livro, né, esse autor, ele é americano. E a história que tem aqui já tá bem conhecidinha, tipo, esse livro tá um pouco no hype. E ele foi, pelo que eu sei, aí no Brasil publicado primeiro pelo Clube Intrínsecos, aí depois foi publicado pela Intrínseca, e ele tem aquela capa amarela maravilhosa, capa dura. A minha edição não tem capa dura, é aquelas edições de sempre que eu mostro aqui pra vocês de edições internacionais. E aqui, então, a gente vai acompanhar a história do Barry, que é um detetive americano, que tá ali, ele acaba se vendo envolvido numa investigação sobre uma nova doença que está surgindo no planeta, que se chama Síndrome da Falsa Memória. E aí ele começa a ter que investigar. Na verdade, não é que ele não tem que investigar nada. É que ele se mete numa confusão bem no comecinho do livro, ele tenta ali impedir o suicídio de uma pessoa que está sofrendo dessa doença. Não é spoiler, tá, gente? Tá bem no comecinho da história. E aí ele ajuda essa pessoa e acaba, tipo, querendo começar a investigar mais sobre a vida daquela pessoa, sobre o que está acontecendo, o que é essa doença e tal. E aí ele vai se metendo num monte de problemada e mexendo com gente que não, né, não é uma galera legal. E ao mesmo tempo que a gente está acompanhando o Barry, a gente também está acompanhando a doutora Helena, que eu classifiquei ela assim como uma pesquisadora fracassada. Mas não é fracassada, na verdade ela é o reflexo, né, de o quanto que a academia, o quanto que pesquisas científicas normalmente são a última coisa que recebem orçamento, que recebem incentivo. Vocês sabem a situação que a gente está vivendo agora, se os nossos cientistas, se os nossos médicos, se os nossos, né, pesquisadores tivessem o incentivo, porque, gente, incentivar, bater palma e falar assim, nossa, o trabalho deles é incrível, é bom, mas não paga boleto. Então, ela representa bem essa categoria de intelectual, de cientista que não recebe orçamento de lugar nenhum. Então, ela tem uma pesquisa voltada para o Alzheimer, e essa pesquisa nunca teve dinheiro e tal, a gente vai, né, vendo no começo ali essa dificuldade que ela tem de poder colocar em prática o projeto de uma cadeira. Ela acredita que ela vai conseguir a cura ou pelo menos ali um tratamento paliativo para as pessoas que sofrem de Alzheimer, e ela cai nessa área de pesquisa por conta da mãe. A mãe dela tem essa doença, então ela acaba querendo ajudar a mãe, e aí ela começa toda essa linha de pesquisa voltada para o Alzheimer para poder ajudar a mãe dela. E aí ela acaba sendo convidada um dia por um capanga de um cara assim, como se fosse o Jeff Bezos, sabe? E aí veio um ricaço, assim, vem esse capanga desse ricaço, e ele, tipo, cara super famoso por investir em um monte de coisa, ser multimilionário, pipipi, papapá. E ele fala, não, eu conheço você, eu gosto da sua história, eu gosto da sua pesquisa e eu vou financiar essa porra. E aí ela fala assim, beleza, tipo, claro que ela fica um pouquinho na dúvida no começo, mas no final ela acaba topando, porque, meu, uma vida inteira sem incentivo, sem apoio, sem financiamento, finalmente ela consegue achar alguém que topou financiar a pesquisa dela, então ela vai e se joga. E aí a gente vai então acompanhando essas duas linhas do tempo, assim, em que tá a Helena lá alguns anos antes e o Barry, tipo, como se fosse nos dias atuais, pesquisando sobre essa doença. E como vocês já sabem, né, tipo, uma coisa tem a ver com a outra. E aí, além do plot, que é muito interessante, foi muito legal, né, porque, que nem eu falei também no começo do vídeo, essa foi a escolha do Clube Nuvem de março, normalmente, porque eu tô lá desde dezembro, então eu não sei, né, se foi meu quarto mês, dezembro, janeiro, fevereiro, março, sétimo, meu quarto mês.
E pelo que a Ju estava explicando, normalmente eles não leem ficção científica, não é um gênero, né, muito comum pra galera de lá, e foi muito legal porque a galera embarcou muito assim na história. A gente tem um grupo, né, não oficial do WhatsApp, em que a gente debateu, conversou bastante, a galera conversou bastante sobre esse livro. Tava todo mundo muito empolgado, a galera, tipo assim, lendo a meta, passando da meta, foi uma coisa bem doida. E só que eu tava lendo ao mesmo tempo que tava lendo Recursão, também tava lendo Blade Runner. Então foi um mês em que eu li duas ficções científicas. E qual foi, tipo assim, mais ou menos a minha questão, meu problema com esse livro? Eu acho que porque eu não fiz uma leitura contínua dele, eu não fiz uma leitura, tipo, diretona, eu acabei perdendo essa emoção do tanto de coisa que estava acontecendo no livro e tal, não sei o quê. Porque, tipo, eu chegava num determinado ponto, que era a meta ali da semana, eu parava, vida que segue, vamos ler todos os 97.997 livros que eu tenho pra ler, e depois eu volto pra você. Aí eu voltava e, tipo, pegava no meio do caminho, assim, meio que o bonde andando. Então, e como eu falei pra vocês, não conheça um leitor, né? Eu não tenho problema nenhum em parar de ler no meio de capítulo. Então, tipo, algumas metas, assim, era no meio do nada. E aí aqui tava a meta da semana, eu parava aqui, acabou, beijos, próximo livro, porque eu tenho que, né, bater, tipo, fechar as metas bonitinhas de cada leitura que eu tô fazendo. Então eu não me atentei muito, assim, eu não me apeguei, na verdade, a esse ritmo frenético que a galera normalmente fala que esse livro tem. E outra coisa também que eu não curti muito é que chega uma hora que cansa. Chega uma hora que eu fiquei com um soninho, eu confesso. Eu fiquei assim, ai, gente. Lá vai. Ou eles vão viajar de novo. Ah, tá bom. Porque, né, ficção científica, então falando sobre tempo, tem viagens no tempo. E aí chega uma hora que fica um looping infinito de viagens no tempo. E aí, minha gente, eu dei uma cansada. Eu dei uma cansada, eu confesso, porque ficou repetitivo e é aquela coisa, como eu não tava empolgada com esse ritmo frenético, e pra mim era só tipo, ah, ela vem de novo. Ah, de novo. Mais uma vez. Ah, tá. Ah. Outra coisa que eu não curti muito desse livro foi o final. Porque assim, não é que eu não gostei do final, não é isso. Tipo, eu gostei do final, achei um final ok. Mas é que a galera deu uma pirada nesse final de tipo, meu Deus, acaba assim! Uau, que incrível! Nossa Senhora, quantas interpretações podemos fazer? E aí eu cheguei no final, eu olhei para aquele final e aí eu fiquei assim, ah, é esse o final incrível. Entendi. Mas não é que eu não gostei, de novo, eu só achei uma leitura. Foi uma leitura que não me abriu questionamento nenhum. Então, tipo, eu terminei a leitura, assim, criei, claro, assim, algumas teoriazinhas sobre o final, mas não é um livro que trouxe para mim nenhum questionamento interno, não trouxe para mim nenhuma questão existencial, sabe assim? Não foi uma coisa porque, por exemplo, tem alguns livros como Blade Runner que você lê, você consegue discutir sobre o livro e sobre um monte de outra coisa que está envolvida ali naquele universo do livro. Agora, esse Recursão, você acaba só conseguindo discutir o livro. Então você não tem alguma questão mundial ou alguma coisa assim que você consiga transpor as fronteiras do livro e falar sobre. Você acaba falando o quanto o livro é incrível, o quanto que a história é bem feita, o quanto que o thriller é muito bem construído, o quanto que você quer, tipo, fica louco pra saber o final daquela história. Mas você, tipo, eu senti que não, as discussões todas não foram para muito além do próprio livro. E eu tô numa fase que eu tô querendo leituras que me levem para discussões além do livro. E não foi o caso de Recursão. Mas é uma leitura muito rápida, que nem todo mundo falou, né? Se você for ler sem ser nessa coisa que eu fiz de ir parando por metinhas, eu acho que em menos de uma semana você termina, mesmo ele sendo grandinho. Nessa minha edição aqui tem mais de 300 páginas. Mas flui que é uma beleza, tem capítulos pequenos, então tipo é bem tranquilinho. E é uma leitura bem legal. Dizem que
O outro livro dele, Matéria Escura, é bom também, ou às vezes até melhor do que esse aqui. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. Tchau!